Bem-vindo de volta, live do CBN Londrina, primeira live da semana. Hoje programa com um convidado internacional. O nosso papo hoje é com o jornalista Elcio Ramalho, jornalista da redação brasileira da Rádio França Internacional. Aliás, é um pé vermelho. É aqui dessa região. Olha aqui o Elcio. Vamos trazer o Elcio para a nossa conversa. Elcio Ramalho. Não habilitado. Oh, que pena. Não pode participar. Por que a gente não pode participar? A gente vai ter que resolver isso. Olá, irmão Osmar Tarra. Como vai, meu caro? Oi, Vera. Tudo bem? Aqui diz que participar, Elcio Ramalho. Vê se pode uma coisa dessa. Calma que a gente já vai resolver isso. Ao vivo tem dessas coisas. Inclusive no Instagram. A gente está acostumado a fazer ao vivo o tempo todo para televisão com toda a ordem de desafio, né? Pensa que é só a televisão que dá trabalho para fazer ao vivo? A internet também dá trabalho. Que dá trabalho para fazer ao vivo? Pois é, Bonjour, monsieur! Como ça va? bonjour. Tudo bem, querido? Desculpe aí, Imagina. talvez, não sei se foi o meu. Você está me ouvindo? Alto e claro, alto e claro, alto e Ah, claro. tá bom. Desculpe aí, não sei se fui eu, um erro meu aqui, mas enfim. Imagina. Tá tudo certo. O importante é tê-lo conosco, Elcio. Prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Obrigado por ter atendido ao nosso convite, dispor um pouco do seu tempo num dia de trabalho que eu imagino já terminou por aí, ou ainda não? Nossa, a gente trabalha 24 horas, né? A gente 24 horas. quase isso, Você né? está em home, Elcio? Hã? Você está Isso, fazendo home? eu tô sim, eu tô sim. Na verdade, minha jornada terminou agora há pouco, né, de Uhum, trabalho. Falei brincando aqui porque o trabalho de jornalista, né, é sempre é um pouco verdade. meio full time, que mesmo quando a gente termina, né, o expediente, a gente continua ainda um pouco ligado, né? Enfim, Ainda mas mais nos tempos que a gente está vivendo, né, Elcio? exatamente, exatamente. E trabalhamos muito, né? A comunicação, aliás, foi um dos setores assim trabalhou bastante, né? Tem um papel muito importante e está tendo, né? Claro, durante essa pandemia, né? E você só respondendo a sua pergunta do se eu estou trabalhando em casa, em home office, eu estou desde meados de março, na verdade, quando começou aqui. Nós tivemos que todos sairmos da redação, nós estávamos lá na sede da empresa e voltamos recentemente, assim, de maneira muito progressiva. Nós temos dois programas de áudio, né, de meia hora de manhã e meia hora no final da tarde, e nós tivemos que, enfim, sair da empresa por questões sanitárias e aí tivemos que nos adaptar aí trabalhando em home office, trabalhando aqui de casa. E agora, nas últimas semanas, nós voltamos progressivamente, voltamos com o nosso jornal de manhã, e agora as pessoas estão voltando. Antes era só uma pessoa na redação, agora, nessa fase que começou ontem, podemos estar até três pessoas na redação. Então, tudo feito de maneira progressiva, Gelson. Que bacana, novos tempos. Deixa eu contar uma história rápida aqui antes da gente ouvir as suas impressões sobre esse momento que nós estamos vivendo e que você, em especial, na França. A França, eu diria, está pelo menos 45 dias na frente do Brasil em relação a essa pandemia. Mas antes eu preciso dizer para vocês que o Elcio Ramalho, esse moço que está aí na sua telinha, é paranaense de Maringá, formado em jornalismo pela nossa Universidade Estadual de Londrina. E no dia 26 de setembro de 2000, o Elcio desembarcou em Paris para passar um ano. Não voltou mais. Está lá há 20 anos. O que foi que te prendeu definitivamente em Paris por tanto tempo, hein, Elcio? Pois é, como você comentou, eu vim para ficar um ano, porque eu estava trabalhando lá em São Paulo, aí eu resolvi fazer assim uma espécie de ano sabático, e encontrei um programa de jornalistas aqui, minha ideia era ficar um ano, um pouco estudando, me reciclando,
E aí eu encontrei trabalho aqui, um trabalho, enfim, que me permitiu ficar um tempo. Aí depois esse trabalho terminou, eu trabalhava para um programa para o GNT na época, aquele programa Revista Europa, e depois o trabalho terminou. Aí eu falei, vou ficar só mais um tempinho e depois volto para casa, para o Brasil, né, para casa, para pátria mãe. E depois, aí as coisas foram, foi pintando um trabalho aqui, outro lá, e a vida foi se acomodando e aí, enfim, e aí foi ficando. E, enfim, estou aqui, como você disse, vou completar aí 20 anos, né, dentro de Com alguns 20 anos meses. você já é praticamente um francês. Elcio, conta pra gente. No dia 2 agora de junho entrou em vigor a fase seguinte, ou a segunda fase do que os franceses chamam de plano de desconfinamento. Aliás, eu nem sabia que esse termo existia. O desconfinamento, depois de um lockdown pesado de 3 meses. Como é que foi essa experiência de lockdown para vocês aí? Olha, foi um período assim, está sendo, na verdade, né, um período difícil, de muito aprendizado, né? Uhum. Para falar dessa fase, né, posterior aí, é preciso, claro, fazer referência à fase mais dura, digamos assim, que foi quando, no dia 16 de março, o presidente francês Emmanuel Macron foi à televisão Uhum. dizer que a França tinha que ficar confinada, né, que foi uma palavra que muito usada aqui. E aí houve aquele, né, anúncio de uma série de medidas que colocou todo mundo em casa. No primeiro momento, nós só podíamos sair de casa em 5 circunstâncias, né? As pessoas que tinham que trabalhar, que não tinham outro jeito, os serviços essenciais, Uhum. para ir para o supermercado, para ir, né, fazer compra, para ir à farmácia, ou cuidar de pessoas que precisavam de cuidados especiais, ou sair para fazer, enfim, para passear, dar uma volta com o cachorro e 1 hora de exercício no máximo, né? Então eram só 5, e inclusive a gente tinha que preencher um papel, na verdade, um papel, porque a gente poderia ser controlado, digamos assim, por Um policiais atestado? na rua. É uma espécie de atestado mesmo, que Uhum. você poderia baixar, então, no seu telefone celular, ou imprimir e preencher com o seu nome e o horário que você saiu. Né? Estou saindo Fiscalização para horário. pesada, Elcio? Oi? Fiscalização pesada? Sim, sim, sim. Né, a gente era controlado. Eu não cheguei a ser controlado porque eu sei muito pouco nesse período, né? Mas quem estava, principalmente dentro de Paris, era controlado todo o tempo e você realmente tinha multa, inclusive, né? Para quem não se enquadrava em nenhuma dessas 5 exigências. Depois, no segundo momento, aumentaram, né? Acho que foram mais duas situações para quem precisava ir por questões de justiça, Uhum. mas era realmente proibido. Inclusive, teve um momento, Gelson, Uhum. que era tanta gente saindo na rua para fazer esporte, por exemplo, porque era permitido sair por 1 hora, que muita gente saía no meio da rua, no meio do dia. E aí as autoridades decidiram, então, que entre 10 da manhã e 19 horas não, ninguém podia sair. Só podia sair, então, fazer exercício depois das 7 da noite. E depois, progressivamente, então, na medida em que os casos foram diminuindo, isso foi a partir de maio, na verdade, porque o pico da epidemia aqui na França foi em abril, né? Uhum. Nós chegamos a ter 2.000 mortos, né? Puxa vida. No dia 4 de abril, que foi, né, nos primeiros 15 dias de abril, né, né, esse período foi o mais intenso em termos de sobrecarga, né, dos hospitais. Aí no dia 4 teve aquele pico de mais de 2.000 mortes. E depois, a partir de maio, então, quando a situação começou a ficar um pouco mais controlada, o governo decidiu, então, iniciar uma segunda fase, anunciar uma segunda fase a partir de maio, que foi a reabertura gradual de alguns comércios, né? Mas, Uhum. por exemplo, os bares e restaurantes, no primeiro momento, continuaram fechados, né? Enfim, foi sendo gradual. E ontem, então, do dia 22 de junho, nós entramos, então, na chamada terceira fase desse desconfinamento, né, como se convencionou falar, Uhum. que foi, então, a volta dos cinemas
e, enfim, academias de ginástica, também piscinas também que foram abertas. Então, desde ontem nós estamos na chamada terceira fase, que foi então um programa progressivo de desconfinamento que o governo adotou na medida em que a situação estava ficando mais ou menos controlada. Então, assim, há cerca de 2 semanas, então, o Conselho Científico, que é um grupo de cientistas, formado por um grupo de cientistas e especialistas que orientava as decisões do governo, né? Sugeria medidas a serem adotadas pelo governo, então considerou a situação controlada aqui na França, Gelson. Para você que está chegando agora, esse é Elcio Ramalho, jornalista da redação brasileira da Rádio França Internacional. Elcio, deu resultado? O confinamento foi a coisa certa? O lockdown impediu que a situação fosse ainda pior na França? A perspectiva aqui, a leitura aqui, a reflexão é de que realmente foi a medida certa, né? A medida certa a ser adotada e evitou, de fato, muito mais casos, né? Engraçado, né? Não é bem a palavra engraçado, mas é curioso assim lembrar que em dezembro, quando a China fez aquele lockdown, né, naquela região de Wuhan, onde apareceram os primeiros casos, e parecia muito distante uma situação como aquela, né, das pessoas ficarem absolutamente proibidas, né, ter a locomoção, o deslocamento restrito, né, restringido, e parecia muito distante daqui da Europa, né? Era até difícil imaginar isso. Mas a perspectiva era realmente de que não havia muitas outras alternativas diante de uma situação que muita gente não sabia, era um vírus novo, né? Que, né, a ciência não sabia, estava se confrontando com uma situação nova. A pandemia, a epidemia foi então crescendo de maneira muito acelerada. E quando chegou aqui, então, as autoridades se deram conta de que realmente o isolamento social era uma das medidas absolutamente indispensáveis para diminuir a cadeia de transmissão desse vírus. Então, olhando hoje, para você ter uma ideia, chegaram a projetar o número de mortes aqui na França em 500 mil de pessoas, né? 500 Caso mil nada, mortes. foi uma projeção feita, né, Correto. sobre, enfim, cálculos matemáticos, mas, né, era uma projeção entre 200 mil e até 500 mil pessoas, né? Ou seja, nós estamos aí em 29 mil, quase 30 mil, né? Então você vê que, diante de uma projeção que era realmente muito assustadora, essa questão do isolamento social realmente deu muito resultado, como deu resultado em muitos outros países, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão acertadíssima, né, que foi tomada pelas autoridades. Agora, Elcio, todo 21 de junho aí em Paris tem a festa da música, né? E os franceses decidiram ir para a rua, apesar de todas as recomendações das autoridades, era para ter máscara, era para ter distanciamento. Oficialmente, os grupos com mais de 10 pessoas em via pública ainda estão proibidos. E o que a gente viu no domingo, canal de Saint-Martin e outras regiões de Paris, estou falando do que vi na internet, você pode confirmar. Foi uma loucura. Tinha gente que não saía de casa há 3 meses e decidiu sair no domingo. Não tem perigo de uma segunda onda por conta dessa euforia das pessoas, do parisiense, em voltar para a rua? Paris é uma cidade que pulsa muito nas suas ruas. E aí, Elcio? Olha, as imagens realmente foram impressionantes, né? Realmente, milhares de pessoas saíram às ruas e foi impressionante ver que pouca gente estava, né, tava com máscara, né? Nem tchum para máscara. Pouquíssima, né? Pouquíssimas pessoas aí usavam esse Acessório, se é que a gente pode chamar assim, né? para, enfim, para evitar o contágio, né? Tá assim, essa questão da segunda onda, Gelson, ela tá surgindo, sim, tá surgindo uma preocupação grande com relação a essa segunda onda, não aqui na França nesse momento, né? Isso está dentro de uma perspectiva, claro, das autoridades, mas a, a Portugal, por exemplo, a partir de hoje, dessa terça-feira, Portugal
vai fechar os bares e lojas a partir das 8 da noite, não pode mais vender bebida, né? Restringindo na região de Lisboa, ali onde tem tido um aumento de casos. A Alemanha hoje fechou o confinamento ali numa região onde apareceram 1.600 casos perto aí de um abatedouro. Então, quer dizer, alguns países aqui da Europa, alguns vizinhos já estão começando a tomar cuidado com essa segunda onda, né? Então, por enquanto, a França considera então controlado, mas tem a perspectiva assim de uma segunda, né, digamos assim, de uma segunda onda que ainda não chegou aqui, na verdade, né? Pelo menos por enquanto ainda não estamos vendo, porque o número de casos ainda permanece muito baixo e caindo, né? Estamos com 20 casos. Né, de ontem para hoje, por exemplo, 36 na noite anterior. Então, assim, 20 mortes. Né? Então, quer dizer, é um número realmente descendente. Agora, dependendo, eu acho que do comportamento da população e se os casos começarem a aparecer, eu acho que o governo francês não vai hesitar em tomar algumas medidas para frear um pouco esse entusiasmo aí que foi visto nas ruas. Agora, Gelson, também assim, a gente entende que é um pouco compreensivo, né? Quando você vive um lockdown, quando você está né? Você passou meses, né? Foram pelo menos 2 meses, 55 dias sem poder sair de casa ou sair em situações assim muito limitadas. E agora com a chegada do verão, né? Lembrando que dia 21 de junho começou oficialmente o verão aqui, né? Verdade. Então, sem dúvida nenhuma, tem essa vontade de estar junto. O dia a festa da música, como você mesmo lembrou, que surgiu aqui na França, né? Realmente é o momento que as pessoas vão para a rua, tem uma confraternização, porque cada um que toca um instrumento vai de casa, na esquina. É um momento de confraternização coletiva muito importante nesse país. Então, realmente as pessoas, né, enfim, relaxaram um pouco, mas eu acho que se houver aí um aumento, se for constatado aí um aumento de casos, o governo francês, eu acho que não vai hesitar em realmente colocar um freio aí em determinadas medidas. É a minha Elcio, perspectiva. aqui para a gente, Foz do Iguaçu, que você conhece bem, é o segundo principal destino turístico do Brasil, reabriu parcialmente para visitas no último dia 10 de junho, aniversário de Foz do Iguaçu. E aqui, guardadas todas as proporções dessa comparação, como é que está o processo de reabertura das atrações turísticas em Paris? Eu pergunto porque conversei com colegas, com jornalistas e com pessoas que me disseram, pergunta para o Elcio como é que está lá, se já podemos viajar para Paris, se já pode visitar. Paris é um destino preferido dos brasileiros na Europa. E aí, está tudo funcionando? Como é que está isso? Tá sendo aberto aí progressivamente, né? Esse conjunto aí de monumentos que as pessoas visitam. Hoje, por exemplo, o Museu d'Orsay, que foi um dos museus aí, que é um dos museus mais importantes aqui da capital francesa, abriu hoje as portas, né? No Castelo de Versalhes, por exemplo, que é um outro Palácio de Versalhes, que é uma outra atração turística muito importante, abriu, mas você tem que reservar pela internet e com cerca de 20% do público habitual. Então você só reserva por internet, olha, quero visitar o Palácio de Versalhes às 10 horas da manhã, numa quinta-feira, então você vai lá e reserva, porque está sendo limitado, tem que observar um distanciamento social, né? E a Torre Eiffel, por exemplo, vai ser aberta no começo de julho, né? Então, que é um movimento que atrai, né, milhões de pessoas aí. Louvre. Também. O Louvre já também está abrindo também. Está abrindo para as visitas, mas sempre assim, né, respeitando o número de pessoas assim, que não vai ser aquela aglomeração, né? Não vai ser aquela aglomeração que vai abrir. O Louvre enfim, vai estabelecer também algumas regras assim para as pessoas poderem entrar, né? Então, os museus, esses monumentos assim que costumam receber muita gente, também vai ter que se adaptar a essa regra, né, de distanciamento. Aqui, pelo menos 1 metro e meio, as pessoas têm que ter de distância. O cinema, por exemplo, que abriu ontem, não vai poder, obviamente, colocar todo mundo na sala. É uma poltrona, sim, outra não, né? A menos que, claro, que as pessoas estejam juntas, um casal, enfim, amigos que se conheçam, mas senão vai ter que ter um distanciamento de
de poltronas. Então, assim, tá tendo uma adaptação muito grande, teatros também, né? Os estádios aqui só vão abrir em agosto, né? Para as competições esportivas, assim, os estádios só vão abrir em agosto. Então, enfim, tá sendo assim de maneira muito progressiva, né? Ô, Elcio, a redação brasileira da Rádio França Internacional sempre fez um trabalho muito focado no acompanhamento da performance de Brasil no exterior e do exterior no contexto de Brasil. Minha pergunta é: quando nós brasileiros poderemos retornar à Europa, na sua opinião, Elcio? Eu acho que vai poder retornar à Europa quando a situação estiver controlada, né? Essa foi uma Aqui ou aí? aí no Aqui, Brasil e em outros principalmente, né? países, exatamente, né? Porque o que aconteceu é que as fronteiras, primeiro da Europa, começaram a ser abertas dentro da própria Europa de maneira muito Uhum. gradual, né? Então, desde o dia 15 de junho, mais ou menos, que a gente começou a poder circular em alguns países. A Áustria que abriu para a Alemanha, para a República Tcheca, e aí depois a União Europeia foi orientando os países a abrirem de maneira assim, né, enfim, gradual para os vizinhos, e a partir do dia 1º de julho a União Europeia então decidiu abrir as fronteiras externas do bloco e do espaço Schengen, né, que compõe enfim, tem alguns países também, não só da União Europeia, mas que compõem o espaço Schengen, né, onde circulam livremente as pessoas, a partir do dia 1º de julho, mas para as regiões, os países onde a epidemia, né, estiver controlada. Por enquanto, não é o caso do Brasil. Então, não dá para saber ainda, Uhum. hoje falando, quanto é que os brasileiros e outros, né, e outros países, né, e cidadãos de outros países poderão vir à Europa, porque isso depende, então, do que eles considerarem como uma epidemia controlada nos países de origem. Porque, né, na verdade, o foco, né, agora está na América, né, Na tá na América do região Sul e o americana, Brasil, né, né? da América do Sul e, né, no continente americano, né, de um modo geral. Né? Então, as fronteiras ainda continuam fechadas. Ô, Para quem vem. Elcio, como é que vai ser esse novo normal por aí? O que você já percebeu de diferente no comportamento das pessoas, nas rotinas, nos hábitos? Esse novo normal, assim, né, pelo menos no momento, o que a gente observa é que eu acho que a primeira coisa que a gente nota é no relacionamento, assim, né, interpessoal, né? Porque aqui as pessoas costumam muito se tocar também, né? As pessoas que são mais ou menos próximas, né, trocam beijos, assim, aperto de mão, aquela coisa, né, para cumprimentar. Isso acabou, verdade, né? Eu fui, por exemplo, na casa de amigos nesse final de semana. Assim, inclusive uma das pessoas, né, tinha mais de 70 anos de idade, ou seja, faz parte do grupo de risco, né? Tem que, sabe, né? Mesmo que você esteja né, no lugar aí, nós éramos poucas pessoas, mas não, sabe, não nos cumprimentamos como costumávamos. Eu acho que tem essa mudança, né? Primeira, eu sinto isso, né? A primeira mudança assim nesse relacionamento interpessoal e depois nessa, nesses hábitos do dia a dia, né? Você vai hoje no supermercado, você tem que ir de máscara, no transporte público você tem que ir de máscara, então a máscara vai virar um acessório, já virou, na verdade, um acessório né, do dia a dia aqui, embora muita gente não use, mas né, é aconselhável usar. E sempre vai ter um distanciamento, né? Obviamente um distanciamento quando você estiver fazendo compra, quando você estiver entrando. Então, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né? Muitas compras pela internet também, eu acho que vai ter um hábito de consumo também, né? Que as pessoas vão talvez usar mais a internet para fazer compras, né? Muita gente pedindo, né, esses aplicativos de entrega em casa. Eu vejo bastante movimento nesse sentido, né? As pessoas ainda estão um pouco temerosas, né? Muita gente ainda está temerosa assim para sair, Sem entendeu? Para dúvida. entrar nos lugares, enfim, né? com Como as muita. próprias autoridades francesas têm dito, a pandemia não passou, não acabou, né, Não, Elcio? não passou, não passou, ainda não. Eu acho que ainda estamos longe, na Sem verdade, né? dúvida, sem Eu dúvida. acho que de um modo geral, em todos os lugares, né? A situação só vai talvez assim se normalizar
com todas as mudanças, né, que, enfim, a gente vai ter que se adaptar quando surgir a vacina, né, Gelson? Eu acho que enquanto a vacina, não tiver uma vacina com eficiência comprovada, eu acho que as pessoas vão ter que tomar cuidado, né, mesmo porque é um vírus aí que é muito desconhecido ainda para a ciência. Você vê que os sintomas, né, no começo, né, eram poucos, depois foi aumentando. Tem gente ainda que continua, né, se recuperando, né, muito, né, uma recuperação muito mais longa, pessoas assim que nem tinha, né, histórico de uma fragilidade de saúde. A gente vê que, sabe, tem casos que as pessoas estão demorando 2, 3 meses e até assim com fadiga crônica, né? Então, enfim, ainda é muito, né? Eu acho que é muito desconhecido ainda, né? Esse vírus, e eu acho que só vai realmente voltar quando a gente tiver, eu acho que essa vacina ou pelo menos medicamentos que sejam realmente comprovados, né? De eficiência comprovada. Senhor, uma pergunta para a gente encerrar o papo, depois um ping-pong ligeiro, que eu quero saber dos seus hábitos, né? O que é que o Elcio tem feito em casa entre uma notícia e outra, entre um conteúdo e outro. Ali no começo de março, quando a França se posicionou efetivamente em relação à pandemia, o Macron, o presidente, recorde de popularidade. E aí, ele passou bem pela pandemia. Como é que você definiria a atuação do estadista Macron em relação à pandemia? Olha, ele foi muito criticado aqui, tanto é que tem vários processos, né, contra o governo. Né? Muitos franceses foram na justiça reclamar do tratamento, né, Aliás, dispensado pelo indignação é governo. própria da cultura Algumas, francesa, né? aí tiveram algumas polêmicas, né? Teve um momento em que as autoridades sanitárias aqui disseram que o uso da máscara não servia para muita coisa. Aí depois descobriram que tinha um estoque de máscara que não tinha sido utilizado. Enfim, foram alguns, tiveram alguns escândalos aqui, mas eu acho assim que o presidente ele se cercou de pessoas competentes, assim, né? Teve aquele conselho científico que eu comentei e que ele ouviu. Eu acho que ele tomou medidas assim para proteger setores que o governo poderia proteger, por exemplo, as empresas aqui. Quem entrou no desemprego aqui, o governo garantiu o pagamento, né? Uhum. Para as pessoas que não puderam trabalhar. O governo garantiu, por exemplo, que quem tivesse em casa trabalhando, as famílias que tinham crianças pequenas poderiam trabalhar de maneira assim mais, digamos, flexível e mantendo o salário, né? Foram anunciados muitos planos de ajuda a determinados setores. O primeiro foi o automobilístico, depois do aeronáutico também. Ele foi muito criticado pelo setor da cultura, né? Porque a cultura foi o setor, sabe, muito atingido, né? Um dos mais Duramente atingidos foi o golpeado, setor. né? Exatamente. E aí, o governo demorou para dar respostas para esse setor, né? O que eles iam fazer, porque com tanto festival, porque aqui a gente está no verão e é um período de muitos festivais, música, teatro, né? E aí tudo cancelado, sem perspectiva de como eles poderiam voltar, quando que teatro ia reabrir. Então, assim, foi um setor muito atingido e sem muita resposta rápida, né? Entendi. Então, mas, assim, para responder a sua Difícil pergunta, eu agradar acho todo mundo, né, Elcio? é impossível, né, cara? É difícil, não, é impossível agradar todo mundo, mas eu acho que dentro do que ele poderia fazer, eu acho que ele fez, assim como outros governos também acabaram fazendo, né? Houve uma tentativa de aproximação com os países, com outros líderes europeus para tentar uma resposta certa, né, acertada. O Macron hoje, por exemplo, está na Holanda conversando com o primeiro-ministro holandês, que faz parte de um grupo de países que está se posicionando com certa reserva com relação a esse plano que a União Europeia está estabelecendo com relação às dívidas, né? Eles querem assimilar as dívidas de maneira igualitária, talvez, entre os países, para poder ajudar os países, digamos assim, em maior dificuldade. Uhum. Né? Então, enfim, existe acho que uma concertação, né, política também que ele está tentando
fazer no sentido de que não só a França, mas outros países também atravessem assim, esse período e possa retomar e relançar a economia de maneira segura, né? Então, a preocupação realmente, de fato, foi com a questão sanitária primeiro, né? Ok. Isso ficou absolutamente evidente, e o governo fez e continua oferecendo planos econômicos para tentar, enfim, dar uma resposta para alguns setores que precisam, então, de apoio nesse momento financeiro. Quem mais sofreu na zona do euro, na sua opinião, Elcio? Qual que é o diagnóstico? Grécia? A Grécia foi um país mais ou menos poupado assim, em termos de casos. Assim, a Grécia não chegou a ser um país muito atingido, né? Quem foi realmente muito atingido foi a Itália e a Espanha, né? Foram os dois países onde realmente a pandemia pegou muito firme, né? Então eu diria que até e o Reino Unido, né? Que aqui no continente o Reino Unido pagou o preço, né? Aliás, continua pagando, na verdade, um preço muito alto por um posicionamento, né? Enfim, duvidoso no começo, né? Tinha aquela história do vamos fazer aquela perspectiva da imunidade coletiva, né? Imunidade por rebanho, né? Como ficou convencionalmente conhecido também. E aí depois o Boris Johnson teve que voltar atrás, né? Ele mesmo uma vítima severa. Ficou doente, né? Ficou doente, exatamente, aí quase também, né? Enfim, a Suécia também acabou apostando nessa estratégia e também está sendo extremamente criticada. Então acho que assim, alguns países foram mais que os outros, mas sem dúvida nenhuma a Itália e a Espanha, em termos de número de mortos e com a economia também realmente uma situação complicada, eu acho que estariam entre os países aí mais atingidos, né? Atingidos de maneira mais feroz. E Portugal acabou que tomou medidas rápidas, né? Inclusive está voltando a tomar medidas restritivas para tentar evitar uma segunda via. E o governo lá mostrando que, né, realmente é possível, né, tomar medidas adequadas, preventivas, para evitar aí um número menor possível de vítimas. Senhor, estou vendo que você está na sua biblioteca. Então vamos lá. O ping-pong para encerrar é o seguinte: um filme, um livro e uma série que você tenha visto, que você esteja vendo, que você ainda planeja ver nesse processo de desconfinamento. Ai, que inveja! Nós ainda vamos chegar lá no desconfinamento. Vai sim, sem dúvida. Eu vou falar então o livro que eu estou lendo nesse momento. Tá? Então, eu estou lendo um livro chamado Liberdade Vigiada, que é um livro de um historiador, Paulo César Gomes, que eu tive o prazer de entrevistá-lo quando ele esteve aqui em Paris. E ele, na verdade, fez um trabalho da relação entre a França e o Brasil durante o período da ditadura militar. Então, foram documentos que foram desclassificados. Então, ele analisou a postura da França em relação ao Brasil e do Brasil também, né, as relações diplomáticas e comerciais durante esse período da ditadura militar. Estou aprendendo bastante, inclusive, enfim, com esse livro. Então, eu li bastante, na verdade, né? Tive a oportunidade de ler bastante. Um filme, bom, um filme que sempre me vem à cabeça, porque eu gosto demais dele, é Terra Estrangeira, do Walter Salles. Eu adoro esse filme, realmente é um filme que eu gosto muito dele. E a série, eu vou falar Casa de Papel, porque foi muita gente assistiu. Eu não tinha assistido a Casa de Papel e acabei assistindo, terminando aí, e aí foi a última série que eu vi. Mas, claro, estou pretendendo ver outras aí em breve. Então, fico com esses três aí para responder o seu ping-pong. Maravilhoso. Senhor, obrigado pela gentileza de nos atender. A gente tem o privilégio de se encontrar a cada 2 anos, né, em Copas do Mundo, cobertura de Olimpíada. Vai ficar para o ano que vem. Eu espero que a gente tenha Olimpíada o ano que vem. Espero te ver no Japão, quem sabe nas férias no final do ano. E por falar em férias de final de ano, eu não sei se você vem para a Terrinha ou não, a Maria Alice, lá de Maringá. A Maria Alice Bourdon. Ela mesma, ela disse assim, deixa um abraço para o Elcio,
Quando ele vem, a gente come escargot, que eu congelo. Vou deixar um abraço para o Elcio. Foi ela que me apresentou esse escargot. Um grande abraço para a Maria Alice, uma carioca que apareceu, que ficou em Maringá lá. Que é uma pessoa incrível. Elcio, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Um beijão no seu coração, espero revê-lo em breve. Fique em segurança e com saúde, tá? Muito obrigado pelo convite, muito generoso da sua parte. Um abraço para você, para todo o pessoal da CBN. A Rádio França Internacional tem uma parceria histórica com a CBN, né? Então, enfim, é sempre um prazer aí falar com você. Um grande abraço para você, para a Márcia, tá ok? E obrigado, para toda a equipe da CBN, tá ok? Muito obrigado, queridão. Para você que entrou bem. agora, obrigado, irmão, em segurança. Para você que entrou agora na nossa live, daqui a pouquinho o arquivo vai estar lá no IGTV e depois vai virar um podcast. Então a gente vai repercutir muito essa conversa. Abraço, Elcio. Obrigado.